quem teve uma boa notícia aí, esse Datafolha? Quem se deu bem, quem se deu mal? O que essa fotografia do Datafolha traz sobre a disputa em São Paulo? A Tabata conseguiu crescer, né? Porque o objetivo dela é o crescimento. E o Nunes também se segurou aí, porque todo mundo esperava que ele fosse ser atropelado pelo Pablo Marçal e perdesse o Bolsonaro. Agora, pegando carona no que o Josias disse, olha aí, o Josias desmontou aqui, ao vivaço, uma das maiores falácias do Olavo de Carvalho. Vocês sabem que o Olavo de Carvalho tinha uma frase que pegou muito e que tornou a direita brasileira tão tolerante com podridão interna, que era o seguinte: a direita brasileira se resume a Jair Bolsonaro. Não existe direita no Brasil. Existe só o Bolsonaro. E aí ele tinha uma teoria, ele era uma pessoa muito inteligente, não estou fazendo avaliação moral, estou fazendo avaliação de eficiência. Ele inventou uma teoria lá, segundo a qual o Bolsonaro personificou e amalgamou diversos sentimentos da sociedade que estavam ali sem ter quem defendesse. Por exemplo, a questão do comportamento conservador, a questão da insatisfação das pessoas com as instituições, a insatisfação das pessoas com a mídia, tudo isso teria se cristalizado em torno do Bolsonaro. O Olavo de Carvalho lançou isso, e isso pegou não só para quem seguia ele, quem odiava ele começou a acreditar nisso também. Quantas vezes nós vimos a própria imprensa reduzindo tudo ao bolsonarismo? E agora, confrontada com a realidade, esta falácia tombou. Porque as pessoas se uniram em torno das ideias e quando aparece alguém que elas acham que defende aquelas ideias, isso distribui. Isso quer dizer o quê? Que o Bolsonaro não transfere voto. E ele estava se vendendo como ele tinha saído, né, ficou inelegível, não ia mais se eleger e ele ia ser o grande fiador eleitoral no Brasil inteiro. Aí ele vem aqui para São Paulo. Não, meu candidato é o prefeito. Tem o apoio dele, tem a máquina na mão e tem o maior tempo de TV. O eleitor do Bolsonaro fala: ah, não, eu sou mais bolsonarista que o Bolsonaro. O meu é esse outro aí que eu via já na internet. Esse aí que fala um monte de coisa que eu gosto, não sei o quê. Ele mudou, não quer nem saber. A Margem é outro. A gente tem inúmeros candidatos que são o candidato do Bolsonaro no Brasil inteiro e que não estão tendo esse apoio. Esse 7 de setembro tem um problema. Nos grupos bolsonaristas de WhatsApp, o que a gente está vendo? Pessoas que estão desiludidas com Bolsonaro porque dizem que ele abandona os seus seguidores. Não sei quem aqui acompanhou, mas a internet acompanhou porque isso foi o maior hit. O bate-boca do Alan dos Santos com o Renato 38, que eu não sei nem se vocês sabem quem é, mas em breve estarão na política, preparem-se. Renato 38 desmontou Alan dos Santos falando o quê? Que o Bolsonaro, quando fez aquela arrecadação pedindo Pix de todo mundo, ele botou um alvo nas costas de cada um, porque fica patente quem deu muito dinheiro para ele, já que o Pix não é uma transação privada. O Pix é uma transação a qual tem acesso o Banco Central, ele não é entre bancos. Isso muita gente se sente traída, porque muita gente que fez esses PIX está sendo investigado. O pessoal do 8 de janeiro, e ele podia, com uma palavra, ter evitado aquilo. A própria Janaína Pascoal falou isso, falava para ele, fala para o pessoal sair dos quartéis. Ele deixou rolar. Está todo mundo preso, ele foi lá tirar? Não foi. Então já existe dentro dos conservadores um sentimento de que ele é venha a nós o vosso reino, mas ao teu reino nada. É o que chama de político harpa. É só para ele, só vem, não volta. E abandona as pessoas, ele manda as pessoas fazerem coisas e depois deixa a pessoa se ferrar sozinha. E agora, essa semana, foram confrontar o ex-presidente sobre Alexandre de Moraes, ele já virou, não, impeachment de ministro do Supremo é ruim, não sei o quê. Botou um monte de gente para xingar o ministro do Supremo para defender ele, na hora H tira. Então, assim, existe um desgaste da figura do Bolsonaro que eu acho que é um dos pontos principais que a gente está vendo nessas eleições. E quanto aí a nossa ouvinte, a nossa seguidora do Ele Tem Dois Candidatos, acertou a narrativa que ele vai usar.
porque ele já tomou um chocolate, já perdeu. Mas o que que ele vai fazer para se salvar? O bicho é esperto. Ele vai chegar, se for o Pablo Marçal para o segundo turno, ele vai falar, tá vendo? Eu apoiei. Se for o Nunes, ele vai falar, tá vendo? Eu apoiei. E, na verdade, o apoio dele não serviu de nada, mas vai ter gente que acredita, né? Outra análise aqui do Datafolha, algumas pessoas falando que Marçal chegou ao seu teto, ou está próximo dele, né? Ele não cresceu nessa última pesquisa da Datafolha. Você acha isso também? Acha que esse é o teto do Marçal? Não sei. A gente está vendo agora a força de duas coisas diferentes entrando na campanha, porque é o último mês, né? Primeiro, dos insetos de TV, que a gente até debateu isso aqui, acho que segunda ou na sexta, estava falando daquela questão que o horário eleitoral em si já não serve para nada, porque você vai lá e entra na internet, mas esses insetos o dia inteiro, o Nunes, o que ele tem de propaganda é o dia inteiro se ouvindo Nunes na rádio, é o dia inteiro se ouvindo Nunes em todo canto. Na televisão, qualquer horário do intervalo, está lá o Nunes e o Marçal não tem esse tempo. Mas tem também uma coisa da eleição municipal que ela é diferente. A eleição municipal tem muitas lideranças locais e lideranças de bairro. E eles já estão nessa briga esquadrinhando a cidade. O Marçal conseguiu algumas lideranças do universo do funk que foram para a campanha dele, tiveram até problema porque geralmente eles apoiam a esquerda, ele conseguiu cooptar que eu digo, gente, não é ilícito, tá? Essa liderança agora está compondo com ele, várias lideranças estão compondo com ele. Mas quem tem a máquina na mão tem muita vantagem sobre isso, sobretudo porque o Marçal, ele sai das redes do seu grupo para a cidade de São Paulo recentemente. Ele tem não sei quantos milhões de seguidores, por N motivos, e não só de São Paulo, ele tem do mundo todo. A atuação do Nunes, o foco é São Paulo. Então aí é diferente, ele está há anos focado só em São Paulo. O voto do eleitor, ele se decide na última semana. Se é para o legislativo, então dizem até que é no último dia. Então, isso das lideranças de bairro, que vão estar ali conversando com as pessoas, na hora que essa pessoa está saindo de casa para votar, isso conta muito ainda. Eles estão nessa briga objetiva. Eu não sei se é o teto do Marçal, se não é. Ele foi agora visitar o Bukele, lá em El Salvador, está explorando muito uma coisa que ele faz muito bem, que é aquela coisa de ir lá xingar o jornalista, porque o povo odeia a gente. A gente tem aquela síndrome de garota que senta na frente no colégio, sabe? Que a gente tem que se preparar para falar e fazer tudo direito e verificar os fatos. Isso na sociedade brasileira é uma desgraça. A sociedade brasileira gosta muito da esculhambação. Tanto que a gente vê que, em vez do Marçal se adaptar aos outros, os outros se adaptaram a ele. Por quê? Porque é o que o eleitor quer. Se o eleitor não quisesse, tinha mudado a coisa. Ele tinha sido enquadrado. Então, a gente tem essa característica da sociedade brasileira. A grande questão é, você tem casos de influencers com milhões de seguidores e que na urna não tem nada. Artista famoso. Quantos você vê? E que na urna não resulta. Um marqueteiro essa semana falou assim para mim, você ama a sua mãe de paixão. A sua mãe é dona de casa. Você ficou muito rico. Você confia o dinheiro da sua empresa na mão da sua mãe, que é a pessoa que você mais ama e em quem você mais confia? Não. Você vai escolher um administrador financeiro. Então tem isso também. Uma coisa é a fama neste ramo que o Pablo Marçal ocupa, que é o ramo do Tony Robbins nos Estados Unidos, que é fé, espiritualidade no caso, não só fé, é fé, família e prosperidade. Para isso, as pessoas confiam. Para prefeitar, elas confiam, ou o que vem de apelo local da máquina vai despertar mais essa sensação de confiança. É diante disso que a gente está agora, e não tem uma resposta. Não dá para dizer que é o teto por causa de uma pesquisa, e não dá para dizer que não é também. A gente precisa de mais pesquisa.